José e Maria eram pessoas comuns, mas tinham raízes que contavam uma história antiga. José era descendente do rei Davi, da tribo de Judá, uma linhagem de promessas, canções e esperanças. Seu nome vinha de uma família de trabalhadores, gente honesta, que sabia transformar madeira em abrigo e ferramenta. José era artesão, carpinteiro de mãos firmes e coração manso, conhecido na vizinhança por falar pouco e ajudar muito. Maria também vinha de uma família judaica piedosa, ligada à casa de Davi pela tradição e pela fé que atravessava gerações. Era jovem, de olhar simples e coragem serena. Sua família ensinara a ela as orações, as histórias dos profetas e o respeito aos costumes do povo. Guardar o sábado, celebrar as festas, cuidar dos necessitados. Maria tinha uma parenta chamada Isabel, mulher justa e idosa, casada com Zacarias, um sacerdote. E essa ligação lembrava que a fé deles não era solitária. Era uma rede de pessoas que esperavam a ação de Deus. Eles viviam em Nazaré, uma cidade pequena na Galiléia, feita de colinas, oliveiras e ruas de terra. As casas eram humildes, o trabalho era duro, mas o cotidiano trazia uma beleza silenciosa. O pão assado no forno de pedra, o cheiro de madeira fresca na oficina, as crianças correndo ao entardecer, as famílias se reunindo para recitar as Escrituras. José aprendia com seus pais a ser justo, Maria aprendia com os seus a ser fiel. E juntos, prometidos em casamento, sonhavam com uma vida simples, uma casa pequena, mesa farta o suficiente e paz para servir a Deus. Havia algo especial naquela linhagem. As promessas feitas por Deus ao rei Davi diziam que um dia viria um descendente que traria luz e paz. Essas palavras eram como estrelas na noite, distantes, mas brilhantes. José e Maria cresceram ouvindo essas promessas sem imaginar como elas tocariam suas próprias vidas. E enquanto a vida seguia com sua rotina de trabalho e oração, o céu preparava um capítulo novo. Porque às vezes, Deus escolhe gente comum para viver histórias extraordinárias. A visita do anjo Gabriel a Maria. Nazaré era uma vila pequena, cercada por colinas e campos de oliveiras. As casas eram simples, feitas de pedra e barro. Maria vivia ali, uma jovem humilde, dedicada às tarefas do lar e às orações que sua família lhe ensinara desde pequena. Ela conhecia bem as histórias dos profetas, Isaías, Jeremias, Miqueias. Sabia que um dia viria o Messias, o libertador prometido, mas nunca imaginou que sua própria vida seria parte dessa promessa. Numa tarde silenciosa, Maria estava recolhida em sua casa. Talvez estivesse preparando pão, talvez costurando, talvez apenas meditando nas Escrituras. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma luz diferente encheu o ambiente. Não era o sol atravessando a janela, nem a chama de uma lamparina. Era uma presença celestial. Um anjo apareceu diante dela. Seu nome era Gabriel, mensageiro de Deus. Maria ficou assustada, seu coração acelerou. Quem não ficaria diante de uma visão tão gloriosa? Mas o anjo falou com voz calma e firme. Maria, alegra-te, você foi escolhida por Deus. O Senhor está com você. Maria, surpresa, não sabia o que pensar. O anjo continuou. Não tenha medo, você dará à luz um filho. Ele será chamado Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Maria, ainda confusa, perguntou: Mas como isso acontecerá se eu não sou casada? Gabriel respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá. Por isso, o menino será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba, sua parenta Isabel, que já era idosa e considerada estéril, também está grávida, porque para Deus nada é impossível. As palavras do anjo eram como fogo e paz ao mesmo tempo. Maria respirou fundo. Seu coração estava cheio de perguntas, mas também de confiança. Então, com humildade, ela disse: Eis aqui a serva do Senhor.
que aconteça comigo conforme a sua palavra. Naquele instante, o anjo desapareceu. O silêncio voltou à casa, mas Maria já não era a mesma. Dentro dela, começava a nascer a maior história de todos os tempos. Maria ficou ali, em silêncio, refletindo. Pensava em José, seu noivo, pensava em sua família, pensava em como seria carregar em seu ventre o Filho de Deus. Não havia respostas fáceis, mas havia uma certeza. Deus havia falado, e ela havia dito sim. Do lado de fora, a vila seguia sua rotina. Ninguém sabia o que tinha acontecido naquela casa simples, mas o céu inteiro celebrava. O Salvador estava a caminho, e tudo começava com a fé de uma jovem, que disse, sim, Senhor. Depois da visita do anjo Gabriel, Maria ficou cheia de perguntas e emoções. O anjo havia falado de sua parenta Isabel, que já era idosa e considerada estéril, mas agora estava grávida. Aquilo era um sinal poderoso de que Deus estava agindo. Então Maria decidiu viajar para encontrar Isabel. Maria saiu de Nazaré e caminhou pelas estradas da Judéia. O caminho era longo, talvez 4 ou 5 dias de jornada. Passava por colinas, campos de trigo e oliveiras, vilarejos pequenos e estradas de terra. O sol brilhava forte durante o dia, e à noite o céu se enchia de estrelas. Cada passo era acompanhado pela esperança e pela fé. Maria levava em seu coração o segredo mais precioso. Ela carregava o Filho de Deus. Durante a viagem, Maria lembrava das palavras do anjo. Pensava em como seria sua vida dali em diante. Pensava em José, seu noivo, e em como ele reagiria. Pensava em sua família, em sua vila, e em como todos veriam aquela gravidez inesperada. Mas, acima de tudo, pensava em Deus. O Senhor havia falado, e ela havia dito sim. Ao chegar à casa de Isabel, Maria chamou com alegria. Isabel veio recebê-la. No mesmo instante, algo extraordinário aconteceu. O bebê no ventre de Isabel se mexeu com força, como se pulasse de alegria. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como é possível que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Maria se emocionou. Isabel, que esperava João Batista, reconhecia que Maria trazia em si o Salvador. Era um encontro de 2 mulheres simples, mas escolhidas por Deus para viverem milagres. O Cântico de Maria, Magnificat. Então Maria, cheia de gratidão, começou a cantar um cântico de louvor. Suas palavras ficaram conhecidas como o Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque ele olhou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço poderoso, ele dispersa os soberbos, e derruba os poderosos de seus tronos, e exalta os humildes. Enche de bens os famintos, e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como prometeu a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. A casa se encheu de alegria. Isabel sorria, Maria cantava, e até o bebê em seu ventre participava daquela celebração. Era como se o céu inteiro estivesse presente naquele encontro. Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses. Nesse tempo, ajudava nos afazeres da casa, acompanhava a gravidez da parenta e juntas compartilhavam orações e histórias. 2 mulheres, 2 filhos, 2 promessas. João, que prepararia o caminho, e Jesus, que seria o caminho. As 2 mulheres conversavam sobre o futuro. Isabel falava da alegria de finalmente ser mãe, mesmo em idade avançada. Maria falava da responsabilidade de carregar o Salvador. Elas se fortaleciam mutuamente, lembrando que Deus havia escolhido lugares humildes e pessoas simples para realizar sua obra. Reflexão final desta parte. Naquela casa, em meio ao silêncio das colinas da Judéia, Deus estava escrevendo uma nova história.
Não era nos palácios de Roma, nem nos templos luxuosos de Jerusalém. Era no ventre de duas mulheres comuns, mas cheias de fé. O céu se movia, e a terra começava a sentir os primeiros sinais da promessa cumprida. O decreto romano. Naqueles dias, o imperador César Augusto decretou que todos deveriam se registrar em sua cidade de origem. Esse recenseamento não era apenas uma formalidade, era uma forma de controlar o povo, organizar os territórios e garantir os impostos que sustentavam o império. Para muitos, era um peso, para outros, uma oportunidade de mostrar fidelidade a Roma. Mas para José e Maria, significava uma jornada longa e difícil. José, sendo descendente da casa de Davi, precisava ir até Belém, a cidade de seus antepassados. Maria, já grávida, acompanharia-o nessa jornada. O decreto romano, aparentemente político, seria usado por Deus para cumprir uma profecia antiga. O Messias nasceria em Belém, conforme anunciado pelo profeta Miqueias séculos antes. Preparativos para a viagem. José arrumou seus poucos pertences, ferramentas de carpintaria, mantimento simples, roupas e uma manta para proteger Maria do frio da noite. Maria preparou pão, água e azeite. Não havia luxo, apenas o necessário. Eles sabiam que seria uma viagem longa e difícil, mas confiavam que Deus os sustentaria. Antes de partir, José olhou para Maria com ternura. Ele sabia que aquela viagem não seria fácil para ela. Maria, por sua vez, estava serena. Seu coração estava cheio de fé. Ela lembrava das palavras do anjo Gabriel e sabia que carregava em seu ventre o Filho de Deus. A estrada para Belém. De Nazaré até Belém eram cerca de 150 quilômetros. O caminho passava por colinas da Galileia, planícies da Samaria e vales da Judéia. Durante o dia, o sol queimava forte e à noite o frio cortava o vento. Maria caminhava devagar, apoiada por José, que cuidava dela com atenção. No caminho viam caravanas de outros viajantes, todos indo cumprir o decreto romano. Havia comerciantes com seus animais, famílias inteiras carregando sacos e cestos e soldados romanos vigiando as estradas. José e Maria seguiam firmes, sustentados pela fé. Maria, em silêncio, lembrava das palavras do anjo Gabriel. Cada passo era pesado, mas seu coração estava cheio de esperança. José, com olhar atento, buscava proteger sua esposa e o filho que estava por vir. Reflexões da viagem. Maria pensava em José, em sua família, em sua vila. Pensava em como todos veriam aquela gravidez inesperada. Mas, acima de tudo, pensava em Deus. O Senhor havia falado e ela havia dito sim. José, por sua vez, refletia sobre sua responsabilidade. Ele sabia que estava cuidando não apenas de Maria, mas do próprio Messias prometido. Durante as noites, eles descansavam sob o céu estrelado. José fazia uma pequena fogueira para aquecer Maria. Ela olhava para as estrelas e lembrava das promessas feitas a Abraão. Sua descendência será como as estrelas do céu. Agora, ela carregava em seu ventre o cumprimento dessa promessa. Chegada a Belém. Quando finalmente chegaram a Belém, a cidade estava lotada. Pessoas de todas as partes vinham para o recenseamento. As ruas estavam cheias, as hospedarias ocupadas e não havia lugar para descansar. José bateu em portas, pediu ajuda, mas sempre recebia a mesma resposta: não há espaço. Foi então que alguém ofereceu um lugar simples, um estábulo onde os animais descansavam. Não era o que José desejava para sua família, mas era o único abrigo disponível. O nascimento de Jesus. Naquela noite, em meio ao silêncio da cidade e ao cheiro de palha, Maria deu à luz seu filho. O menino foi envolto em panos e colocado numa manjedoura. O Filho de Deus havia nascido em humildade, mostrando que o amor divino não depende de palácios ou riquezas. O céu se encheu de luz. Anjos anunciaram aos pastores nos campos: hoje nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Os pastores correram até Belém e encontraram Maria, José e o menino Jesus deitado na manjedoura. Eles se alegraram e contaram a todos o que tinham visto. Maria guardava tudo em seu coração. José permanecia firme, olhando para o menino com reverência. E naquela noite, em um lugar simples, começou a maior história de todas:
o nascimento do Salvador. Impacto espiritual. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, foi a concretização das promessas feitas a Abraão, a Davi e aos profetas. Foi a prova de que Deus escolhe os humildes para realizar grandes obras. Foi a revelação de que o verdadeiro poder não está nos tronos de Roma, mas na manjedoura de Belém. Detalhes adicionais para enriquecer a narrativa. O ambiente do estábulo, o cheiro de palha, o som dos animais, o frio da noite, tudo contrastava com a grandeza do acontecimento. A emoção de Maria, mistura de dor e alegria, de medo e esperança. Ela sabia que aquele menino mudaria o mundo. A postura de José, silencioso, mas firme. Ele sabia que sua missão era proteger aquela família e confiar em Deus. Os pastores, homens simples acostumados ao silêncio dos campos, foram os primeiros a ouvir a notícia e a ver o Salvador. Os anjos, uma multidão celestial cantando, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.